Toda crença, ela tem implicações. Infelizmente, o ser humano nem sempre percebe, nem sempre presta atenção nas implicações de sua crença. A crença num politeísmo, na ideia de que, na verdade, existem muitos deuses, esses deuses têm características humanas, como nós vamos encontrar na maioria das religiões, tem implicações. As implicações é que, portanto, estaríamos nas mãos dos caprichos de deuses que, inclusive, vivem em conflito, tanto uns com os outros, tanto quanto com eles mesmos. Imagine estarmos nas mãos de pessoas imperfeitas, seres imperfeitos, e quando eles estivessem naqueles dias mais difíceis, temperamentais, e simplesmente resolvessem sair acabando com o primeiro que aparecesse em sua frente. O politeísmo traz um problema muito grande. Politeísmo dá a ideia de que nós estamos tão inseguros, mas tão inseguros, que deveríamos viver com medo. Afinal das contas, os caprichosos deuses pagãos poderiam decidir qualquer maldade a qualquer momento, porque eles não são santos em seus atributos. A crença de que tudo surgiu de uma simples explosão e termina sendo relacionado, ainda que não seja a mesma coisa, que o desenvolvimento da Terra se deu a partir de uma evolução, também tem implicações. A implicação é que, no final das contas, tudo é obra, entre aspas, de um acaso. Ou seja, a Terra nada mais é do que um pontinho azul no universo vagando por aí, que do acaso surgiu e para o acaso vai também. Tudo está nas nossas mãos, o destino das nossas próprias vidas, o destino da humanidade, e assim nós terminamos estando não só livres para fazer o que quiser, no final das contas não existe regra, a não ser aquelas que o próprio ser humano estipula, convenciona, como também nós não temos qualquer propósito de vida. Já imaginou? Se realmente fôssemos apenas uma obra do acaso e toda a nossa existência se limitasse a existir. Ou seja, viva, apenas viva, porque tudo o que você tem é a vida. Uma vida imperfeita, cheia de problemas, uma vida confusa e que, para piorar a situação, ela tem um fim. E o homem não consegue mudar esse fim. É claro que tudo muito confuso, porque é tudo muito equivocado mesmo. Há implicações de tudo que se crê. Sempre há implicações. Mas o cristianismo também tem implicações. Assim como o judaísmo, que fica esperando o Messias ainda chegar e precisa viver por essa esperança, o cristianismo tem profundas implicações. Cristo chegou. O Novo Testamento é a palavra de Cristo. A redenção foi consumada, aguardamos apenas o desfecho. Isso tem implicações. Significa que estamos vivendo os últimos dias da história humana e estamos esperando que Ele faça o desfecho para a eternidade. Você já pensou nas implicações de realmente Deus ser Deus e Cristo ser o herdeiro do Pai? Já pensou nas implicações de cada palavra do Novo Testamento, tudo que ele fala sobre sem a santificação ninguém verá o Senhor, tudo que ele diz sobre a necessidade de perdoar para ser perdoado, tudo que ele fala sobre as relações dentro da igreja, amem como eu vos amei, nisto saberão que vocês são meus discípulos, as implicações da relação com Deus por meio de uma vida cheia do Espírito Santo, na meditação da palavra, na oração, as implicações de
tudo que Deus nos disse na sua última parte do livro dele. Deus escreveu um livro e o final desse livro é o Novo Testamento. Há implicações. E o autor de Hebreus, epístola que agora estamos fazendo a exposição, está querendo mostrar para nós as implicações. Vamos então para Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação. E o Novo Testamento é a palavra do teu próprio Filho, não mais profetas, mas o teu próprio Filho falando por meio dos apóstolos, para que a tua igreja estivesse fundamentada na palavra do próprio Cristo. Ajude-nos, Senhor, a compreender esta palavra e com tua graça, pelo poder do teu Espírito que se manifesta graciosamente em nossas vidas, fala conosco, aplica o nosso coração, quebranta, para que de nós fluam lágrimas de arrependimento, para que de nós brotem alegria, Senhor Deus, brote a esperança, o regozijo por confiar nas tuas promessas. E assim, ó Deus, possamos vivenciar a tua palavra. Portanto, fala conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como nós já falamos, o autor da Epístola aos Hebreus está escrevendo, como o próprio nome da carta nos mostra, para um público específico, judeus. E isso é importante sabermos, porque a gente entende melhor uma série de questões levantadas por ele dentro desse contexto. Os judeus são alvo primário do autor. Mas por que os judeus? Porque estava acontecendo um problema muito sério. Eles estavam voltando para o judaísmo. Sim, levitas, dentre eles sacerdotes, que haviam, pelo menos aparentemente, se convertido ao cristianismo, agora, por alguma razão, estavam voltando ao judaísmo, o que significa, inevitavelmente, negar claramente que Cristo é o Messias prometido por toda a Escritura do Antigo Testamento. Negar que Cristo é o Salvador prometido por toda a Escritura do Antigo Testamento. Negar, portanto, que a palavra de Deus encontra seu cumprimento em Cristo Jesus, o Senhor. Voltar é negar tudo que Deus nos fala pela sua palavra no Novo Testamento e que Cristo Jesus é todo o seu cumprimento. E o propósito, autor aos Hebreus, tendo em vista o que estava acontecendo, a apostasia de alguns e, portanto, uma influência sobre os demais,
mostrar para aqueles que ficaram, não para os que saíram. Ele não está falando para os apóstatas, mas para os cristãos, os que permaneceram, os que mantiveram sua fé em Cristo, falando para eles, a fim de que eles pudessem ter firmeza em sua fé e de forma alguma dar ouvidos a quaisquer que sejam os falsos profetas, os contrários, os adversários da fé cristã. Essa é a preocupação do autor. E em toda a sua carta, ele vai mostrar a supremacia de Cristo sobre tudo que diz respeito ao Antigo Testamento. Sim, ele quer mostrar que Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. É para ele que todo o Antigo Testamento aponta. E nisso, apontar para eles a superioridade, a supremacia, a glória de Cristo, que superabunda, que vai muito além de todos os personagens, de tudo que foi dito e feito no Antigo Testamento, porque ele era o cumprimento de tudo. Nós vimos no início, primeiro capítulo, que ele já inicia dizendo que Deus, nesses últimos dias, estava falando pelo seu próprio Filho, que é superior aos próprios anjos, ou seja, até mesmo os anjos estavam abaixo de Cristo, porque só Cristo é chamado por Deus de Filho. Este é o meu Filho, eu hoje te gerei. De tal forma que Cristo Jesus, sendo superior, deveria também ser ouvido com muito maior atenção. Você já pensou nisso? E é sobre isso que ele vai nos falar. A superioridade de Cristo, que fala para nós, o Novo Testamento, torna-nos mais responsáveis diante de Deus. Você já pensou nisso? Sim. Ele começa dizendo assim, capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, observe, ele já está trazendo uma implicação. Esses versículos de 1 a 4 são implicações do capítulo 1. O fato de que Cristo é superior, de que Cristo é maior do que os anjos, de que Cristo é o único para o qual a Escritura se dirige como Filho de Deus, e que Cristo é o herdeiro, portanto, do trono do Pai, portanto, o herdeiro do universo, aquele que por direito tem todas as coisas, tudo pertence a Ele. E ele ainda diz mais, e foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Sabendo disso, a implicação é: precisamos ouvir a Cristo. Portanto, ou por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Desviemos é uma referência exatamente aos apóstatas, que no caminho, no meio da jornada, eles saem do cristianismo e voltam para o judaísmo. E ele diz, olha, se eles que são judeus, eles que têm apenas as promessas, as sombras, o passado, aquilo que aponta para Cristo, devem ouvir a palavra, quanto mais nós. É como se disséssemos assim: se você tem que ouvir o seu professor na sala de aula, porque ele é a autoridade naquele local, naquele momento sobre você, e você deve obedecer o seu professor, deve fazer o que ele manda, deve cumprir as atividades, deve respeitar o seu professor, porque ele é a autoridade sobre você ali. Assim como você deve ouvir aqueles que estão gerindo a escola, porque são igualmente autoridades sobre você, quanto mais não deve você ouvir os seus pais.
porque eles são a autoridade primária sobre a sua vida. São eles os que primeiro têm toda a autoridade sobre vocês. E aí, abre-se um parênteses importante, não é o Estado. Porque ninguém do Estado pariu você a não ser seus pais. Não é o Estado a mãe do indivíduo, são os pais. Não é o Estado o responsável primário pelo indivíduo, são os pais. Não é o Estado responsável pela educação dos filhos, são os pais. Não é o Estado responsável pela saúde dos filhos, são os pais. Não é o Estado responsável pelo sustento dos filhos, são os pais. São eles, porque deles veio. Então, isso já traz para nós uma implicação dentro do parênteses. Assuma a responsabilidade sobre seus filhos. Não transfira responsabilidade. O Estado, nessa uma série de ideias esdrúxulas, tentando tornar-se a mãe de todos, está tentando cada vez mais ser o responsável pelos nossos filhos. Os pais precisam dizer para o Estado: não, vocês não são responsáveis pelos nossos filhos. Vocês não deram a luz aos nossos filhos. Vocês não são responsáveis pelo cuidado com nossos filhos. Então vão cuidar da vida de vocês. Em casa, mando eu. Vá cuidar da sua vida. Os pais precisam, num mundo que está se tornando cada vez mais estatal, ter uma posição firme e dizer não aos tiranos dominadores que querem tomar para si os nossos filhos. São nossos, cuidem dos seus. Mas isso, saindo do parênteses, é para mostrar que a autoridade daquele que tem o direito primário é maior. Agora pense no Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento, com todas as suas leis, dadas por Moisés, dadas por os outros profetas, nós temos o Josué, nós temos os profetas dos livros históricos, nós temos os profetas clássicos, pensando em todos aqueles profetas maiores e menores, nós temos também aqueles que nos deram por meio da poesia a palavra do Senhor, os salmos. Se estes homens, usados por Deus, por meio do Espírito Santo, trouxeram para nós uma palavra, sim, uma palavra divina, uma palavra que deveria ser ouvida e deveria ser obedecida, e de tal modo deveria ser obedecida que a quebra dos mandamentos de Deus que estão na lei do Senhor, dada por homens pecadores como nós, inspirados pelo Espírito de Deus, o autor aos Hebreus está levantando uma questão fundamental: quanto mais ao Filho de Deus. Se você ouve o seu professor, quanto mais não deveria ouvir seus pais. Se você ouve uma autoridade secundária, quanto mais não deveria ouvir uma autoridade primária, que são os pais. No caso da mulher, uma vez que ela casa, a Escritura afirma categoricamente: a autoridade paterna é transferida para o marido, e ele passa a ser o responsável por ela, de tal modo que, assim como ela obedecia ao pai, passa a obedecer o marido. E isso, para quem quiser conferir, está na palavra do Senhor. Então, eu pergunto: não deveríamos nós ouvir a Jesus? Já que temos que ouvir os profetas do Antigo Testamento, não deveríamos ouvir a Jesus? E aí observe o versículo 2, exatamente nos apontando para a seriedade disso. Se, pois, se tornou firme a palavra por meio de anjos, porque os anjos no Antigo Testamento foram instrumentos também para a revelação da Escritura, falando para os profetas, mostrando para os profetas nas visões que o Senhor dava para eles. Se então esses anjos revelando a palavra do Senhor, e essa palavra
deveria ser obedecida, ou seja, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, quanto mais se nós negligenciarmos o próprio Filho de Deus. Não era um anjo, não é um profeta, não é apenas um grande homem, é o Filho de Deus, Deus de Deus, Senhor de tudo, Criador, aquele que é também o Redentor, o nosso bom pastor, o Deus da glória. Não deveríamos ouvi-lo? Ele está mostrando quão mais sério é negligenciarmos a palavra de Cristo, que nos chama para a salvação. E negar isso é muito pior do que negar todo o Antigo Testamento, porque estaríamos negando o próprio Filho de Deus. Mas vamos observar isso em casos concretos. Eu gostaria de começar por 1 Coríntios. Paulo fala sobre o exemplo do Antigo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo a partir do 1. Ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, então ele está falando de quem? Antigo Testamento, povo do Antigo Testamento, as gerações do Antigo Testamento. Ele está indo para o Antigo Testamento. Nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Durante a caminhada pós-êxodo, ou seja, após a saída do Egito, o que aconteceu? Deus manifestou sua presença por meio de uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, mostrando a sua presença no meio do seu povo. Também, assim que saíram do Egito, passaram pelo mar, que Deus abriu por meio de Moisés, um servo dele. Todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ou seja, todos eles foram marcados por aquelas manifestações de Deus. Todos eles. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma fonte espiritual. E ele está se referindo ao maná. Eles comeram do pão que Deus mandava, que era o maná, todo dia. Deus mandava, e no orvalho que vinha sobre a terra, eles colhiam pela manhã o maná, que é o pão de Deus. E também beberam da mesma fonte espiritual, aquelas águas que saíam da rocha. Quando tiveram sede no deserto, Deus tirou água de rocha. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então ele diz, olha, tudo aquilo eram figuras, eram sombras, eram símbolos de Cristo, tudo apontava para Cristo. O pão do céu, Jesus diz, o verdadeiro pão do céu é o que o Pai vos dá. Estava se referindo a ele mesmo, eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. A água, ele diz, quem vier a mim darei de graça da água da vida. Ele é aquele que dá a água da vida, ele é a fonte. Então, Jesus diz, tudo aquilo visava apontar para mim. Tudo visava. Paulo está falando sobre isso. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Isso já deve chamar a nossa atenção. Não foi a minoria. De uma população que é estimada em nossos dias, de uma população de 3 milhões de pessoas, é uma estimativa. A maioria não foi do agrado do Senhor. A razão porque ficaram prostrados no deserto, ou seja, morreram. Porque Deus não se agradou deles. E agora ele vai dizer o que foi que houve. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes.
Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Hebreus diz, vocês sabem de tudo isso? Tudo o que aconteceu com eles. E nós temos isso no livro de Números. O livro de Números nos conta toda essa trajetória e os castigos. E Hebreus diz assim, minha gente, se Deus castigou aquele povo, tendo recebido a palavra de um profeta, quanto mais vocês acham que Deus há de condenar os que negarem a Jesus, que negarem a palavra de salvação do Senhor Jesus? É importante, portanto, que nós nos acheguemos um pouco à história de Israel. Você conhece a história de Israel? E aí eu aproveito para chamar a atenção. Você sabia que o livro de Números, na verdade, não é Números em hebraico? O livro de Números, ele se chama Deserto. Esse é o título original do livro. Porque o livro de Números tem como propósito falar um pouco sobre a caminhada do povo durante o deserto. E no livro de Números nós vamos encontrar 7 experiências negativas do povo, ou seja, 7 revoltas, 7 pecados, 7 oposições ao próprio Deus. E nós podemos ver um pouco sobre isso. Capítulo 11, versículo de número 1, diz, e não vamos ler todo o capítulo, obviamente, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará a comer carne? Observe o primeiro problema, que na verdade aqui em Números é o primeiro, mas que já aparece em Êxodo, o desejo de comer mais do que tinha, a reclamação por estar agora caminhando num deserto. O primeiro momento aconteceu em Êxodo, quando eles reclamando, Deus deu o pão do céu. Agora eles querem carne. Esse é o primeiro momento de Números. O povo está insatisfeito. Chama até o pão do Senhor de um pão vil. Chegam a ofender aquilo que Deus deu para eles graciosamente. O maná que Deus deu para sustentar o povo. O povo está insatisfeito. Deus castiga o povo. Seguindo um pouco mais adiante, Números capítulo 12, vem Miriam e Arão, e olhando para Moisés, que Deus escolhera para ser o líder de Israel, começam a reclamar. Eles dizem, versículo 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3 saí à tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Segundo momento, a queixa deles. Deus castiga. Miriam fica leprosa.
por ter desonrado aquele que Deus escolheu para ser o líder do povo do Senhor. Observe que nós encontramos em Números o povo indo contra a palavra do Senhor, Deus castigando. Indo contra a palavra do Senhor, Deus castigando. Capítulo 14. Capítulo 14, depois que os espiões, os espias foram para Canaã e ver como era a terra, voltam e então contam como foi. E eles também dizem, olha, tem povo grande lá, tem gigantes e tem cidades fortificadas, nós não vamos conseguir entrar na terra. O povo fica com medo e começa a se queixar outra vez. E começam a dizer, vamos voltar para o Egito, vamos morrer aqui. Deus outra vez se aborrece. A incredulidade deles. Eles não criam no poder de Deus que pode cumprir as suas promessas. Deus castiga e mata uma grande quantidade do povo. Outra vez o castigo do Senhor. Capítulo 16. A revolta de Corá, que sendo dentre os levitas, junta o seu clã e se levanta contra Moisés, porque queriam tomar a frente do povo de Israel. Deus abre a terra, os rebeldes então morrem, porque se voltaram contra aquele que instituiu Moisés como líder de Israel. Capítulo 20 de Números. Deus manda a Moisés que tire água da rocha, melhor dizendo, que tire água da rocha. Ou seja, o povo estava reclamando que estava com sede. Então, foram para Moisés e começaram a reclamar. E Deus ordena, toma o bordão, ajunta o povo, versículo 8, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. O povo sempre insatisfeito, Deus está sempre atendendo por misericórdia, mas também apresentando o seu castigo. E nesse dia, Moisés pecou contra o Senhor. Em vez de ele falar a rocha, ele bate na rocha. Então Deus o castiga dizendo, você não entrará na terra prometida, porque você me desobedeceu. Outra vez, problemas no povo de Israel. Capítulo 21, versículo, a partir do 4, a serpente de bronze, o povo que está sempre reclamando de tudo. Então diz o texto no versículo 4, que partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que me fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. O povo ofendendo o maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. É quando Moisés ora e Deus traz uma salvação para aquele momento. Mais uma vez, problemas. E por fim, capítulo 25, versículo de número 1 a 4, nos diz que habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, se misturar com o povo pagão, o que Deus ordenou que não fizessem. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Dois problemas. Começaram a praticar idolatria, o paganismo daquele povo. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Ajuntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Outra vez. É importante você ler o livro de Números. Hebreus está dizendo, se eles foram castigados a tal ponto de Deus matá-los, por terem transgredido uma palavra que ainda era sombra para o futuro. Se Deus não deixou entrar na terra prometida uma geração que estava
deveria obedecer, que estava caminhando numa jornada que era uma figura de algo superior. A advertência é: quanto mais não serão julgados e condenados aqueles que negarem as palavras do Senhor Jesus. Percebe a seriedade? Por isso é tão importante você ler o livro de Números e lembrar, como disse Paulo, ver os exemplos deixados para nós, para que possamos dar o devido valor à seriedade da palavra de Cristo Jesus. Se eles foram condenados por uma sombra do futuro, por uma figura da realidade, quanto mais não serão condenados os que negarem a própria realidade. Cristo Jesus, para quem todas as coisas apontam. O que você tem feito diante da palavra de Jesus? Ela tem sido pregada nos 4 cantos da terra, nós podemos dizer, e a internet viabilizou muito. Hoje, nesse momento, muitas pessoas estão ouvindo. Eu quero saber o que você faz diante do que ouve. Se Deus não poupou aqueles que não deram ouvidos a Moisés, você acha que Deus poupará você que não está dando ouvidos a Jesus? Se Deus condenou aqueles que foram contra Moisés, você acha que Deus não condenará aqueles que se voltam contra o próprio Filho de Deus, Jesus? Foi sobre Jesus que Deus disse mais de uma vez: este é o meu Filho em quem tenho grande alegria, em quem me comprazo. Foi sobre Jesus que Deus disse para os discípulos: a ele ouvi. Moisés profetizou: virá um dia um profeta semelhante a mim. Escutem ele. Escutem ele. E era sobre Jesus que ele estava falando. Jesus superior a Moisés, como veremos ainda na Epístola aos Hebreus. O que você tem feito com as palavras do Senhor Jesus? Versículo 3, ele pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se negligenciarmos o chamado do próprio Filho de Deus, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor dizendo: vinde às bodas do Cordeiro, vinde. O que você tem feito, como você tem reagido ao chamado do próprio Filho de Deus? Como você pode rejeitar o próprio chamado do Filho de Deus? Avançando um pouco em Hebreus, porque ele nos fala no capítulo 10, outra vez chamando a atenção. Versículo 26 a 31, ele diz assim, Hebreus 10, 26 a 31. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, um profeta, falando da parte de Deus. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quanto mais castigo não são dignos os que desprezam o próprio Filho de Deus. Portanto, ao mesmo tempo em que o Novo Testamento, o período que nós estamos vivendo, em que se cumpriu em Cristo as promessas, o Espírito foi manifesto, a igreja recebeu dons, Deus age por meio dela e nela abundantemente. É um período glorioso, maravilhoso, encantador, é também o mais terrível deles. Porque enquanto aqueles que se achegam a Deus humildemente, para viver com Deus, para andar com Deus como Enoque andou, para fazer a vontade de Deus como Moisés fez, para servir ao Senhor como foram os homens do passado. Assim como é um momento, um período de grande glória para a igreja fiel, é com certeza o mais terrível deles, para aqueles que estão vivendo como se Deus não existisse, como se Cristo não existisse, desprezando o chamado de Deus para a geração. Você já pensou na seriedade disso? Eu tenho certeza que você temeria um juiz na sua porta. Eu tenho certeza que você temeria um governante na sua porta. Eu tenho certeza que você temeria um general na sua porta. Eu tenho certeza que você temeria um rei na sua porta, em um contexto de que você tivesse consciência de que você não está andando na linha como eles gostariam que você andasse. Você temeria profundamente. Agora me diga, quão pior é negar e virar as costas para o próprio Filho de Deus. Pense, meu amigo, pense, antes de virar as costas ao Filho de Deus, antes de dizer, da minha vida cuido eu, antes de dizer a Deus que você escolhe o seu caminho, antes de decidir andar num rumo contrário ao do Filho do Senhor, antes de negar a Cristo, pense, você está rejeitando o Filho do Deus Criador, o Senhor da glória, o soberano de todo o universo, aquele do qual depende todas as criaturas e o juiz de toda a terra, sobre o qual todos se prostrarão para serem julgados segundo as suas obras. Será que você tem alguma chance? Será que você tem alguma chance diante de Cristo, naquele dia em que Ele trouxe a todos a sua presença para serem julgados pela sua palavra? Tenha certeza que não. Não há chance. Hebreus nos abre os olhos para a seriedade da vida cristã, que é bela, é maravilhosa, é riquíssima de bênçãos de Deus, mas é séria, precisa ser levada a sério, porque no dia que o Senhor voltar, com certeza, Ele há de pedir contas de cada um. Mas ele continua. Versículo 3, ele diz, após a pergunta, a qual, ou seja, se referindo à grande salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O autor está dizendo assim, sabe, essa grande salvação que nós estamos falando, primeiro a pregar foi Jesus. Sim, o primeiro a anunciar a salvação foi Cristo Jesus, o Filho de Deus. Quando ele veio, ele disse, o reino de Deus chegou.
O reino de Deus chegou. Jesus começou a pregar para a sua geração, dizendo para eles que deveriam se arrepender, porque o reino de Deus chegou. Daí por diante passou Jesus a pregar, Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E durante suas pregações, o Senhor Jesus deixou claro que a manifestação do poder de Deus em sua vida era uma demonstração de que o reino de Deus é chegado. É como se ele estivesse a caminho, mas já podemos dizer que ele estava já vindo para aquela geração. Ele se estabeleceria com a morte e ressurreição de Cristo, mas ele já estava vindo. O autor aos Hebreus diz: Jesus pregou, foi o primeiro a anunciar. Os evangelhos contam o que Jesus falou e o que Jesus fez. E tudo aquilo que Jesus falou e fez foi conhecido dos judeus. Eles ouviram e viram as maravilhas, confirmando, portanto, as palavras do Senhor, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a primeira testemunha. A palavra foi anunciada primeiramente pelo próprio Filho de Deus. Mas aí ele diz depois, que depois foi confirmada pelos que a ouviram. Olhe, aqueles que foram discípulos, os apóstolos, primeiros discípulos, eles confirmaram que tudo aquilo que ficou conhecido entre as pessoas daqueles dias era verdade. Porque não foram apenas os apóstolos que pregaram o evangelho. Muitas pessoas que andaram com Jesus, ouviram Jesus, contaram para outras nas suas cidades, levaram adiante tudo o que ouviram. E ele diz assim: olhe, os apóstolos que andaram confirmaram, foi isso mesmo que Jesus pregou. Observe a segunda testemunha. A primeira testemunha é o próprio Cristo, que falou a sua palavra. A segunda testemunha são os apóstolos, que confirmaram que realmente foi aquela palavra que Jesus disse, que Jesus anunciou. Nós podemos ver isso na primeira carta de João, nos primeiros versículos em que ele diz: o que era desde o princípio, Cristo, o que temos ouvido, o que temos visto e o que os nossos olhos, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. João diz: eu fui testemunha, eu ouvi, eu vi, eu toquei em Jesus. Testemunha. Mas não foram apenas duas testemunhas, tem mais uma. Versículo 4 diz: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Como se não bastasse Jesus, o Filho de Deus, ter falado. Portanto, tudo que vem do Filho de Deus é a verdade. Como se não bastasse, agregado a isso, o fato de que os apóstolos confirmaram que foi aquilo mesmo que Jesus disse. Não é nenhum engano, não é uma conversa de pessoas que vivem falando por aí. Era verdade. Deus confirmou por meio de milagres. Os sinais, os milagres, as manifestações do poder de Deus visavam confirmar que aquela era sim uma palavra vinda do alto, vinda de Deus. Três testemunhos confirmando que o Evangelho é a salvação, é a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação, é algo divino. 3 testemunhos confirmando o que nos diz Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, versículo 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto ou o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Deuteronômio 19, versículo 15.
Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Jesus repete em Mateus 18, versículo de número 16. Ele repete as palavras do Antigo Testamento, confirmando-as, mantendo-as. Em verdade vos... capítulo 18, versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Agora eu pergunto, se por 2 ou 3 testemunhas humanas todo fato se confirmaria, quanto mais pelo testemunho do Filho de Deus, os seus santos apóstolos e o próprio Deus, por meio de sinais e milagres, confirmando toda palavra dita. 3 testemunhos, quanto mais não serão julgados, condenados, os que rejeitarem tais testemunhos. Percebem a seriedade da coisa? Percebem que não dá para brincar com o Evangelho? Percebem que não dá para negligenciar o Evangelho? Percebem que não dá para desprezar o Evangelho? Que não se trata de uma brincadeira, não se trata de uma religiosidade, não se trata de se tornar membro de uma denominação, é algo muito sério. Se trata de desprezar o próprio Filho de Deus, e não há perdão no último dia, não há saída no último dia, não há outra solução no último dia, porque tudo que era necessário fora feito para testemunhar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como diz Paulo, primeiro do judeu e também do grego. Como diz o apóstolo João em seu Evangelho, capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que você pretende fazer agora? Você está diante da palavra do próprio Filho de Deus. Você está diante da palavra confirmada pelos apóstolos enviados por Deus. Você está diante da palavra confirmada pelos sinais e maravilhas feitos, providenciados por Deus. O que você pretende fazer agora? O que você pretende fazer diante de tudo o que você ouviu agora? O que você vai fazer? Acha mesmo que escapará? Acha mesmo que se livrará da ira de Deus depois de tudo que ouviu? Acha mesmo que há outra saída? Acha mesmo que basta correr como quem corre da polícia? Acha mesmo que há algum meio de se esconder do Senhor da glória? O que você vai fazer diante de tais palavras? Pense, e pense muito bem. Porque não há outro jeito a não ser se curvar diante do Senhor para reconhecer a glória do Filho de Deus e, rogando pela sua misericórdia, realmente se submeter a Ele com toda a sua vida, entregar-lhe toda a sua vida, toda, como quem realmente crer na palavra do Senhor. Paulo diz o que fazer em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que você pretende fazer? O que você pretende fazer a partir de agora, com certeza, é determinante na sua vida. Porque tendo ouvido o Senhor falar, não é possível fingir que não ouviu. É preciso tomar uma decisão. Decidir o que fazer com o que você acabou de ouvir. Vá para casa pensando. Vá para casa chorando. Tente mirabolar muitas outras saídas para fugir do dia da ira vindoura. Se você for um pouco inteligente, perceberá que não tem como escapar. Então só resta uma coisa para você. É se curvar diante do Senhor e dizer: Senhor, miserável homem que sou, miserável mulher que sou, porque desprezei a minha vida toda aquele que é o meu Criador. E agora, diante de Tua palavra, o que eu vou fazer, Senhor? Como escaparei da Tua ira? Eu que conhecera Teu chamado, eu que ouvira a Tua palavra. Como, Senhor? Então, entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Porque não há outro jeito de ser livrado da ira vindoura, da ira divina, a não ser se entregando a Jesus. Ainda que o seu coração lute e esbraveje para fazer a sua vontade pela maldade que lhe é própria, você só tem um jeito de se livrar da ira vindoura: é se entregando completamente ao Senhor. Então, decida hoje o que queres da tua vida. E a partir daí, siga o seu caminho. Você já sabe o final deles: a vida e o bem, a morte e o mal. Mas se você decidir andar com o Senhor, ande completamente. Não é se tornar membro de uma denominação, é se tornar um discípulo de Jesus. Não é se tornar membro de uma instituição religiosa, é se tornar um cristão. Não é participar esporadicamente ou periodicamente de uma comunidade, uma igreja local, de um grupo que se considera cristão. É ser cristão. É ser. Na certeza de que assim como Deus julgará os que desprezaram Cristo, Deus abençoará ricamente, graciosamente, bondosamente todos aqueles que se entregaram ao Senhor de toda a glória. Então decida hoje, porque não há como fugir do dia da ira do Senhor. Quem você servirá? Que decisão você tomará? Disso depende a sua vida na eternidade.